Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Se você já viajou de avião, com certeza já ouviu essa frase. Mas você já parou para pensar no que acontece de verdade durante uma despressurização? Como que os pilotos, os comissários e até os passageiros precisam agir nessa situação? Vamos ver os procedimentos que a tripulação segue após uma descompressão? Tudo bem. Primeira coisa que a gente precisa entender. Se o ar que está lá em cima, 11, 12 mil metros, é tão ruim para a gente, por que o avião voa lá em cima então? Em parte a resposta está na própria pergunta. Um dos motivos para o ar ser tão ruim a essa altitude é porque ele é muito rarefeito. E sendo rarefeito, a resistência que ele gera em um avião que está a 800, 900 km por hora é bem menor do que se ele estivesse aqui embaixo, certo? Além de ser mais fácil para o avião voar mais rápido, o ar rarefeito ajuda a economizar combustível. É só vantagem para o avião. Além disso, a maioria das nuvens se concentram até uns 8 mil metros de altitude. Se você viu o nosso aulão de turbulência nessa semana, você sabe que as nuvens contribuem bastante para os aviões balançarem. Voando lá em cima, acima das nuvens, os pilotos passam literalmente por cima da maioria das intempéries, deixando seu voo muito mais confortável. Mas nem tudo são flores. Como eu falei, o ar lá em cima ele é muito rarefeito. E aí é praticamente impossível da gente conseguir respirar. Além disso, a temperatura do lado de fora do avião é de menos 50 graus Celsius. É muito frio. Por isso que os aviões são muito bem vedados e a despressurização, apesar de rara, é um assunto que é levado muito a sério. Informação urgente de última hora aí, tá? Acabaram de me avisar que abriram mais algumas vagas aí no curso para quem tem medo de voar, tá bom? Então, ó, tem que correr porque o carrinho fecha na sexta-feira. São pouquíssimas vagas e você tem que fazer até sexta-feira, que depois a gente não sabe quando vai ter outra turma para o curso Medo de Voar. Então corre. Tem o link aí na descrição e também no comentário fixado. medodevoar.com.br. Corre lá! Aliás, em breve eu vou fazer um outro vídeo falando desses sistemas de pressurização nas aeronaves, tá bom? Aguarda aí. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o seguinte. Na maioria das vezes, ela não acontece como a gente costuma ver nos filmes de Hollywood. Vira e mexe, a gente vê uma rachadurinha se transformar num rombo gigantesco que suga malas, assentos, tripulantes e passageiros pro lado de fora, não é verdade? Isso pode até acontecer, como a gente contou no episódio 892. Mas são eventos extremamente raros. Na verdade, existem 3 tipos de despressurização. Ela pode ser explosiva, como essas que Hollywood sempre coloca nos cinemas, e esse tipo de descompressão acontece em menos de 1 segundo. A despressurização pode ser do tipo rápida, quando dura entre 1 e 10 segundos, ou pode ser lenta, quando ela dura mais de 10 segundos. E na verdade, a descompressão mais perigosa é justamente a lenta, já que os efeitos que ela causa no nosso corpo são muito mais suaves e às vezes só são percebidos tarde demais. Vocês lembram do vídeo do Helios 522? Tá aqui, ó, no episódio 654. Isso aqui foi uma despressurização lenta que aconteceu de forma ali gradual. Quando os aviões estão lá na altitude de cruzeiro, a cabine deles não está com a mesma pressão que a gente sente aqui no nível do mar, ou mesmo em qualquer cidade brasileira. Imagine que o avião é um balão. Se ele voasse com a pressão que a gente sente aqui no nível do mar, lá em cima, imagina o esforço que a fuselagem ia ter que suportar na altitude de cruzeiro. E a indústria aeronáutica tem traumas de aviões se desintegrando no ar, como os primeiros jatos comerciais da história, os Comets, como a gente viu aqui no episódio 913. Então, os fabricantes tomam uma série de cuidados desde os anos 50 lá, com o aprendizado que teve. E um desses cuidados é justamente a pressão das cabines. Tirando os novos aviões comerciais, como o Airbus A350 e o Boeing 787, dentro de um avião em cruzeiro, estamos a uma pressão equivalente a 8.000 pés ou 2.400 metros de altitude.
É a mesma pressão que a gente sente lá em Machu Picchu, por exemplo. Como a gente não costuma fazer grandes esforços dentro do avião, a gente nem sente a diferença. Mas se você tentar correr lá dentro de um lado para o outro, vai se sentir assim como um jogador de futebol jogando em La Paz. Ou seja, não faça isso que você vai se cansar muito. Então, digamos que o avião não esteja totalmente vedado e esteja vazando ar aos pouquinhos. A descompressão é tão lenta que, em muitos casos, ninguém vai sentir nada, nem o ouvido entupido. Mas, de repente, o famoso mal da altitude começa a agir. O sono vai batendo, a vista fica meio turva, o pensamento fica lento, fica confuso. É bem parecido, inclusive, com os sintomas da bebedeira. Os pilotos e os comissários são treinados para identificar esses sinais e agirem rapidamente. Caso as máscaras de oxigênio não caiam automaticamente, o que é um evento raríssimo também, os pilotos podem acionar essa queda das máscaras manualmente. Mas em que momento as máscaras devem cair? É quando a pressão da cabine despenca para 12 mil pés, ou mais ou menos 4 mil metros de altitude. E a gente tem algumas curiosidades sobre as máscaras, tá? No Airbus A320 ou no Boeing 737, que são os aviões mais comuns que a gente voa aqui no Brasil, caem 4 máscaras em cada conjunto de 3 assentos. Por quê? Porque as fabricantes já prevêem que pode haver um passageiro sentado no colo ali, uma criança no colo. E elas não vão deixar um bebê sufocando, né? Então existem máscaras de oxigênio extras nessas fileiras de assento, como também existem nos toaletes e até nas galleys, que é para os comissários ou algum passageiro que esteja passando ali na galley possa usá-las. Elas são acionadas por um processo químico e geram oxigênio por cerca de 15 minutos. Você está pensando agora, 15 minutos? Só isso? então, já vou chegar lá. Mas os pilotos são treinados para descer o avião o mais rápido possível. E antes de acabar esses 15 minutos, o avião já vai estar em uma altitude com ar respirável. Antes de 6 minutos ele já vai estar, tá bom? E lá na cabine de comando também cai uma máscara na frente do piloto? Não, lá é diferente. O oxigênio de emergência dos pilotos vem de tanques instalados abaixo do piso da cabine. E do lado de cada piloto, e também lá atrás, perto do jump seat, existem máscaras de oxigênio diferentes da que os passageiros usam, tá? Elas se parecem com aquelas máscaras de piloto de caça e tem uma alça inflável que envolve a cabeça do tripulante. Ali eles têm mais tempo de oxigênio, chegando a mais de 1 hora em alguns modelos de aviões. Mas e aí? Aconteceu a despressurização. O que acontece agora? Bom, primeira coisa que você, passageiro, precisa saber. Se houver uma descompressão, realmente, coloque primeiro a sua máscara, antes de ajudar outras pessoas. Porque existe um negócio chamado tempo útil de consciência, que é o tempo que a gente consegue se manter consciente em diferentes altitudes. No caso de uma descompressão rápida, a 12 mil metros, o tempo útil de consciência é de até 30 segundos se você estiver em repouso. Isso parece muito tempo, mas com toda a confusão que acontece em uma cabine durante a despressurização, é pouco tempo. Então, quando isso acontece, os passageiros devem pôr a máscara, os comissários devem se sentar no primeiro assento que eles encontrarem e também vestirem máscaras de oxigênio. Os pilotos, também com equipamento de emergência lá na frente, devem descer o avião o mais rápido possível. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais os comissários precisam se sentar logo. Como a descida é de emergência, ela não é uma descida das mais suaves. E não, você não vai se sentir como se estivesse numa montanha-russa, tá? É uma descida mais rápida, mas não é do jeito de montanha-russa. Porque essa descida é controlada. Ela só é mais rápida para que todos que estejam a bordo voltem à normalidade o mais rápido possível, podendo respirar sem as máscaras. E aí, agora que eu estou falando isso, sabia que esse é um dos motivos pelos quais praticamente nenhum avião sobrevoa o Himalaia? Porque a altitude de segurança é de 10 mil pés, o que dá aí uns 3.300 metros. E ali no Himalaia estão as maiores montanhas do mundo. O Everest, por exemplo, tem 8.800 metros de altitude. O K2, que é um pouco menor, tem 8.611 metros. Imagina um avião precisando descer rápido nessa situação para 3 mil metros, sendo que a montanha tem 8 mil. E você deve estar se perguntando também sobre os Andes, né, que fica aqui perto. Então, algumas das maiores montanhas do mundo estão aqui na Cordilheira da América do Sul. Mas ela é muito estreitinha, então rapidamente o avião ou consegue atravessar por cima ou dá meia volta e volta. Mas voltando, rolou a despressurização, né? Então os pilotos declaram emergência e descem o avião rapidamente para uma altitude equivalente a aproximadamente 3.300 metros. Com o ar já respirável, eles dão a ordem para os comissários começarem o Walk Around Procedure, WAP. Nessa hora, os tripulantes pegam os cilindros de oxigênio e começam a andar pela cabine prestando os primeiros socorros. Mesmo que o ar ali esteja respirável,
ainda vai ter pessoas passando mal, ou mesmo desmaiadas, com aquele trauma dessa descida e do fato de o avião ter despressurizado e ver uma máscara na frente. Aí os comissários fazem uma avaliação rápida e aplicam a solução mais viável na hora. Por exemplo, imagine que em uma fileira as máscaras não caíram. Os tripulantes sabem o que fazer para elas caírem manualmente. Se for o caso, eles derrubam as máscaras e colocam nos passageiros. Já no caso dos passageiros que não conseguiram colocar o equipamento, os tripulantes colocam para que eles respirem um oxigênio mais concentrado. E aí aquele trauma vai embora mais rapidamente. Em casos mais graves, os comissários ainda utilizam os cilindros de oxigênio que eles próprios carregam para realizarem os primeiros socorros. Isso sem contar com os outros socorros que os comissários são treinados para prestar. Desde auxílio emocional, esclarecendo e acalmando os passageiros. Isso também passa pelo atendimento de quem estava sem cinto de segurança e acabou se machucando quando o avião iniciou essa descida rápida. E gente, ó, eu nem sei que eu vou mais falar sobre isso, mas é praticamente um mantra, tá? Se você está sentado, sempre esteja com o cinto afivelado. Não tem motivo para você estar sentado sem cinto. Então os comissários são treinados até para fazer a ressuscitação cardiopulmonar. E você achava que eles estavam ali só para servir lanchinho, né? Enquanto isso, os pilotos já estão em contato com o aeroporto mais próximo, já solicitando um pouso de emergência e a presença de equipes médicas. Passado o susto, o avião pousa em segurança e todos que precisam serão atendidos pelos médicos e tudo mais. A situação parece muito dramática, mas é extremamente rara. E como eu sempre falo aqui, nenhuma vida na aviação é perdida em vão. Então, desde a explosão dos de Havilland Comet lá na década de 1950, passando pelos casos de descompressão explosiva do Aloha 243 ou do United 811, inclusive do Aloha a gente viu aqui também, ó, e indo até a despressurização lenta do Helios, inúmeras lições foram aprendidas com esses acidentes e voar é cada dia mais seguro por causa disso. Tripulantes, eles voam durante anos e a grandíssima maioria nunca passou por isso. Pode voar tranquilo, mas se acontecer, você já sabe o que deve fazer e o que os tripulantes vão fazer também para te ajudar. Legal? Então, ó, se curtiu, deixa o like aí no canal, se inscreva para conhecer mais detalhes sobre aviões e esse medo de voar que muita gente tem. Considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99 e seu nome aparece aqui do ladinho, para sempre. Fora o conteúdo exclusivo que você recebe da loja e também erros também de gravação, tá? Você recebe tudo lá, tá bom? Descontos na loja aqui. E também saem uns vídeos exclusivos só respondendo perguntas dos membros, tá? Então, ó, clica no botão Seja Membro. Um grande abraço e até o próximo voo!